Hoje eu vou esclarecer uma dúvida muito interessante. Super-Homem ou Batman? É isso mesmo! Falar em público é uma habilidade que pode ser aprendida ou é um dom que a pessoa nasce, que está ali dentro dela? No mundo dos quadrinhos, há 3 maneiras pelas quais os super-heróis ganham seus poderes. Primeiro, por nascimento, a gente lembra do Super-Homem. Segundo, por treinamento, a gente lembra do Batman. E terceiro, por um acidente estranho, esquisito, uma mutação, e a gente lembra do Homem-Aranha. No mundo real, no entanto, a gente não precisa passar por um acidente estranho, uma mutação, para adquirir grandes competências, não. Na verdade, nos restam aí 2 opções, o nascimento e o treinamento. Falar em público tem muito a ver com isso. Tem a ver com dons, habilidades e talentos. Se você quer saber mais e entender como acontece esse processo de desenvolvimento, vem comigo que eu vou te esclarecer. Olá, eu sou Yolanda Miranda, especialista em comunicação e oratória, e hoje eu vim aqui desmistificar e esclarecer esse aspecto, essa dúvida frequente que as pessoas têm. Normalmente nos meus cursos as pessoas perguntam: Yolanda, falar em público é um dom? Será que eu posso aprender? Porque tem pessoas que falam de forma tão natural, falam tão bem, que eu fico preocupada se eu nasci com esse dom ou não. Será que eu vou ter que nascer de novo? Bom, na verdade não precisa nascer de novo. Mas antes de trazer esses esclarecimentos, esses fundamentos sobre esse aspecto, eu quero esclarecer o significado de dom, talento e habilidade. Bom, os dons são capacidades natas. São habilidades que as pessoas já sabem, nascem sabendo fazer ou têm predisposições para fazer. Não necessita de um treinamento, de um estudo, de algo prévio. A pessoa faz com muita naturalidade, como se isso já fizesse parte dela. Será que isso é possível? Será que o dom é realmente possível para as pessoas? Bom, daqui a pouco eu te conto mais um pouquinho. Agora vamos entender o que são as habilidades? As habilidades são os conhecimentos colocados em prática. É transformar conhecimento em experiência e ação. As habilidades são as capacidades de colocar em prática, de realizar uma tarefa, mesmo que teórica, mas que tenha ali um aprendizado. É o saber fazer como, é o saber fazer. E os talentos, Yolanda? Bom, os talentos são as habilidades aperfeiçoadas. Sim, são tarefas que foram executadas com tanto aprimoramento, com tanto afinco e com muita paixão que se tornaram um talento para essa pessoa. Fazer tudo beirando a perfeição. Só que você não precisa ser perfeito, mas o talento, ele traz todo esse trabalho de desenvolvimento e de muito trabalho, muito treino, aperfeiçoamento constante para se tornar alta performance, para poder ter sucesso naquela habilidade. Depois de esclarecer esses significados, que eu tenho certeza que já começaram a clarear aí a sua mente, eu vou trazer 3 argumentos que vão justificar, refutar e embasar todo o nosso entendimento com relação ao desenvolvimento e às habilidades de falar em público. O primeiro argumento de todos é: sim, todas as pessoas nascem com dons. Mas como assim, Yolanda? Todos nós somos dotados de dons. Então uma pessoa pode nascer com um dom de falar em público, de se expressar. Todos nós nascemos com predisposições, capacidades físicas, emocionais e psicológicas para desempenhar determinadas tarefas de forma brilhante. É isso mesmo. Fazer tarefas que para outras seriam complicadas, para determinadas pessoas, é algo natural. É algo que ela faz até de olhos fechados. E assim é o dom. São habilidades que você não precisa se esforçar tanto ou não precisa estudar tanto, aperfeiçoar tanto para executar. Está dentro de você. Faz parte do seu sistema, da sua vida, das habilidades que você nasce. Muitos desses dons, eles nascem brutos. Nem sempre são desenvolvidos, mas às vezes até de escutar ou receber determinado conhecimento com relação àquela habilidade, com relação àquela tarefa, a pessoa já se alinha, já se conecta e consegue desenvolver com mais facilidade que as demais. Eu tenho certeza que você já olhou para uma pessoa e a admirou. Nossa, fulano faz isso com tanta perfeição, ou fulano sabe fazer isso tão bem, nasceu para fazer aquilo ali. Fulano nasceu para cantar, nasceu para ser da área da gastronomia, nasceu para a área das finanças.
e acaba olhando para si mesmo e não enxergando os seus próprios dons. Lembra aí, pensa em alguém que você admira, que você acredita que nasceu para fazer aquilo ali. Será que você não nasceu para fazer ou será que você ainda não conhece o seu dom? Tem pessoas que vão morrer sem saber qual é o seu dom. E sabe por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas esperam ter um dom extraordinário. Elas estão o tempo todo se comparando, olhando o dom, a capacidade do outro, as habilidades do outro e acaba não entendendo e compreendendo o seu processo interior. É que os dons, visto do lado de fora, ou seja, por quem não tem o dom, por quem não tem aquela habilidade desenvolvida, é algo extraordinário. Então, por isso, a pessoa olha para o outro e enxerga algo que ela não consegue fazer e que, portanto, é muito interessante, é fantástico e chega a ser extraordinário. Só que, se ela fizer um trabalho de autoconhecimento, olhar para dentro de si mesma, conhecer suas fortalezas, entender seus processos internos, com certeza ela vai conhecer os seus dons. Não fica procurando o que o outro tem, procura dentro de você. É algo extraordinário, mas você não vai enxergar dessa forma porque você está tão acostumado a fazer, para você é algo tão inerente no dia a dia, suas tarefas, que você não vai enxergar. Ah, Yolanda, mas saber escutar o outro é uma habilidade, é um dom? Com certeza. Saber falar com as pessoas, saber escutar, saber desenhar, cantar, ter aptidão para um instrumento e tem N situações. O fato é que todos nós temos essas habilidades, mas nem sempre enxergamos. Então, quer uma dica para desenvolver, ou pelo menos para poder enxergar o seu dom? Começa a olhar para dentro, começa a se entender, a se compreender e, acima de tudo, pare de se comparar, pare de querer ter o que os outros têm e olhe e valorize o que você tem. A partir daí, comece a utilizar no seu dia a dia. Sabe algo que eu descobri que é fantástico e que funcionou muito para mim? É utilizar o meu dom no meu dia a dia, em algumas tarefas que eu faço no meu trabalho de forma profissional. E muitas pessoas vão falar para mim assim, Yolanda, não é tão fácil utilizar o seu dom para as tarefas que você faz no dia a dia, inserir numa profissão que você tem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de contar piada, todo mundo que está ao meu redor sempre está muito feliz, sempre está rindo, sempre está muito alegre. Eu sou uma pessoa muito alegre, mas só que eu trabalho na área financeira e, portanto, é preciso ter um certo equilíbrio, uma postura, um bom senso, muito cuidado. E aí, será que o seu dom não pode ser utilizado nessa área? Imagine se você é uma pessoa que gosta de ensinar as outras. Não precisa nem de ser num curso, numa videoaula, enfim. Às vezes até um colega de trabalho que você precisa explicar, um cliente. Imagine se você conta de forma mais divertida, mais bem-humorada. A facilidade e a aderência que as pessoas vão ter com aquele assunto é muito maior. E agora, é claro, imagine você dando uma aula, explicando para aquela pessoa que não tem nada a ver com a área financeira, mas que precisa aprender os conceitos dessa área e ela vai ali se divertir, vai gostar do que aprendeu, da forma como aprendeu. Sabe por quê? O nosso cérebro, para aprender, ele utiliza vários sensores e tem vários captadores no nosso organismo, mas eu não vou falar disso agora não. Só estou te contando que o nosso cérebro é formidável e ele te faz aprender e te faz desenvolver habilidades que você nunca imaginou. Mas eu estou falando de dom. E o dom também pode e deve ser aprimorado. Colocar o seu dom em prática, especialmente aprimorado, vai fazer com que você atue com mais alta performance. Outro exemplo interessante. Acredito que o meu dom está na gastronomia. Cozinho muito bem, mas trabalho como professora. Então, você já pensou em dar aulas de gastronomia, especialmente online? Agora eu vou bem profundo nos meus exemplos. Sou recepcionista, porém tenho o dom de fazer unhas, pés, cuido das pessoas para que elas fiquem muito bonitas. Pensa comigo, quais habilidades essa manicure tem para poder fazer o seu trabalho com excelência? Pontualidade, educação, escutar o cliente,
precisão, cuidado, atenção. Então, e que tal levar todas essas habilidades lá para a recepção para que ela possa fazer o melhor atendimento possível? É bem por aí. Quando eu falo que você pode introduzir o seu dom em todos os aspectos ou em muitos aspectos da sua vida cotidiana, profissional, é porque basta você ter um olhar mais profundo. Pare de ser perfeccionista. O seu dom é algo simples, é algo natural, é algo seu. Para utilizar o seu dom no dia a dia, você precisa apenas ter atenção aos detalhes. Agora eu vou te dar um exemplo meu. Eu sou cantora desde os 7 anos de idade. E eu acredito que isso é um dom, porque desde criança que eu cantarolava aqui, cantarolava ali, até as pessoas falarem, menina, cala a boca, ninguém aguentava mais. E eu montava as minhas mini plateias morrendo de timidez com as minhas amiguinhas, mas com aquelas pessoas ali, como elas eram poucas, eu já tinha muita intimidade, então eu me sentia à vontade. Com 7 anos eu entrei para um coralzinho de igreja, eu cantei em várias bandas, eu cantei em corais que acompanharam orquestras, fiz apresentações diversas. E eu morria de pavor. Tinha dificuldade de cantar uma música solo, tinha dificuldade de fazer apresentações onde eu estaria em destaque. Nossa, era terrível para mim. Mas neste momento eu não vou te contar essa história ainda não. Eu tô te contando como eu utilizo o meu dom no dia a dia. E aí, eu já estava na faculdade, então eu comecei a me desenvolver, acabei conseguindo dar cursos, palestras, treinando pessoas em empresas. Então, cheguei no momento também da minha vida que eu comecei a pensar, nossa, mas todo mundo dá um treinamento como o meu. O que eu podia fazer para tornar o meu treinamento único, a minha palestra diferente? E fiquei pensando naquilo. Foi um dia que eu tive um estalo, tive um insight. Por que não cantar em minhas palestras e treinamentos utilizando melhor o meu dom? No início eu tive um certo receio, eu confesso. Fiquei um pouco preocupada das pessoas se sentirem intimidadas, se elas iriam não se conectar com isto, se talvez as pessoas achassem que seria uma forçação de barra, enfim, eu fiquei muito preocupada com isto, mas um determinado dia um cliente me convidou, me perguntou se eu poderia cantar, me falou o seguinte, Yolanda, já te conheço há um tempo, você canta muito bem, gostaria que você cantasse no nosso evento, na nossa palestra, porque a gente está precisando de um momento diferente, fazer algo diferente para os nossos colaboradores. E eu já estava com vontade mesmo, aproveitei. Claro que eu adaptei ali ao perfil do público, é o que eu faço sempre. Como eu falei para vocês, todo recurso interno ou externo que você for utilizar, sempre é importante adaptar ao perfil do seu público. Então eu adaptei ao perfil do público, escolhi uma música bem interessante e cantei. E foi um sucesso. E a mágica sempre acontece, todas as vezes que eu introduzo o canto nas minhas falas, nas minhas apresentações. Sempre é muito interessante. E sabe o que aconteceu nesse momento? Eu tornei o meu trabalho único, autêntico, diferente. Ninguém faz o que eu faço. Sabe por quê? Porque leva a minha essência. As pessoas se conectam, quebra o gelo, eu consigo criar empatia, me alinho com elas, faz com que elas se sintam mais à vontade, mais abertas para a minha fala. Então é muito interessante, realmente. Usar os seus dons no dia a dia faz com que você seja autêntico, faz com que você faça de uma forma única, traz de dentro da sua essência, algo que ninguém faz daquela forma como você faz. Então, conhecer e colocar os seus dons em prática vai te trazer muita alta performance, vai te trazer satisfação, vai fazer com que você atue com muito mais talento. Nossa, é uma sensação incrível. Eu me sinto muito bem quando eu faço isso. Então, a minha dica para você é: conheça e utilize muito bem os seus dons. Mas tire ali as suas crenças para poder conseguir enxergar o seu dom, que é algo tão bonito, que é algo tão natural, que é seu, tá? E um outro aspecto com relação a dom que eu gostaria de falar é o seguinte: muitas pessoas têm dons fantásticos, mas esquecem de aprimorar. A questão relacionada com a falta de aprimoramento de um dom faz com que você faça bem, mas não seja um talento e não faça tão bem. Então, se uma pessoa fala bem em público, tem uma facilidade de se comunicar em público, ela precisa aperfeiçoar cada vez mais essa habilidade para que isso aí seja feito com um pouco mais de excelência, com um pouco mais
de qualidade, de eficácia, que você seja realmente muito bom, até uma referência no que faz. Muitos dons são aprimorados e até estimulados quando a pessoa é criança. Vai lá na sua infância, lembra quais os dons você tinha, como que as pessoas que estavam no seu entorno, as pessoas responsáveis pela sua educação, pelo seu desenvolvimento, como elas trabalhavam essas habilidades com você. E você, como tem trabalhado com seu filho ou com sua filha? Como você aprimora, ajuda o seu filho a se conhecer e principalmente desenvolver os seus dons? Como? Compreender como você desenvolve estas habilidades, aprimora essas habilidades no seu filho ou na sua filha é muito importante para ajudá-los no seu desenvolvimento, especialmente ajudá-los a performar melhor na vida adulta. Só que esses dons, ou seja, essas habilidades natas, podem ficar subdesenvolvidas e as crianças podem crescer sem conhecê-las, se tornarem adultos e até morrerem sem conhecer essas habilidades porque não foram estimuladas. Então, só mais um esclarecimento. Ter um dom não significa que você é expert naquilo ali. Vamos caminhando e entendendo. Acho que já deu para você ter uma noção se comunicação é um dom ou não. Mas para você compreender melhor, a gente precisa prosseguir nos outros argumentos. Então agora eu vou te esclarecer o argumento número 2. Comunicação e oratória são habilidades e como toda habilidade pode e deve ser aprendida. Agora você se sentiu aliviado, né? Com certeza! Então a habilidade de falar em público pode ser aprimorada, pode ser desenvolvida e pode começar do zero. Aquela pessoa que é muito tímida, que é muito medrosa, que não consegue articular bem as palavras, que não consegue expor suas ideias e não se preocupe, tudo isso pode ser desenvolvido. E vou te falar o seguinte, conseguir desenvolver. Lembra quando eu comecei a falar de dons lá atrás, em que eu mencionei a minha dificuldade de falar em público? Pois é, eu falei que eu canto desde os 7 anos de idade. Cantava em coral, depois passei para um outro coral e cantei até os 16, 17 anos. Eu tinha muita dificuldade de cantar uma música solo, de me expressar no meio do público, mas como eu estava ali no meio de outras pessoas, até que eu não me importava tanto e eu conseguia dar conta do recado. Fazia solos? Fazia, mas sempre acompanhada de alguém. Até então, estava na minha zona de conforto. Aos 18 anos eu fui convidada para fazer um teste numa banda de soul. E eu adorei, mas eu tive muito medo porque eu pensei, numa banda com 4 vocalistas, provavelmente eu vou ter que me expressar com o público e eu acho que isso não é algo que eu quero fazer agora. E me esquivei e não quis fazer. E num determinado dia eu fui convidada para uma festa e lá estava aquela banda tocando. Eu não fiz mais nada, eu fiquei literalmente paralisada na frente do palco assistindo o show da banda do início até o final. E foi aí que eu me dei conta que o meu dom é cantar e que eu queria estar ali, que ali era o meu lugar. Meu olho brilhava, eu me senti tão realizada só no fato de imaginar cantando com aquela banda, que no outro dia eu já peguei o telefone, liguei para o meu amigo, pedi outra oportunidade para fazer o teste e aí deu tudo certo, fiz o teste, passei e entrei para a banda. Foi muito bom, foi uma experiência interessante, mas eu continuava naquela minha dificuldade de comunicar, de interagir com o público. Eu não dava nem boa noite. Então vocês conseguem imaginar uma cantora que não interage com o seu público, que não dá uma boa noite, que não olha nos olhos da pessoa, que não transmite a emoção da sua música para as pessoas? E era assim que eu fazia. Eu fechava os olhos e cantava. Só abria o olho depois de executar a minha música. E claro, executava muito bem, as pessoas me elogiavam, todo mundo gostava da minha voz, do meu canto, mas ainda faltava alguma coisa. Bom, esse projeto não foi para frente durante muito tempo e eu fui convidada para entrar para outra banda. Dessa vez, uma banda de pop, eu teria que interagir um pouco mais. Mas o que eu fazia? Me escondia atrás das pessoas. E o cerco foi fechando, porque a banda queria que eu me expusesse mais, que eu interagisse mais com as pessoas e eu fui me sentindo muito pressionada. Tão pressionada que chegou no momento que eu não dei conta. Realmente eu parei de cantar, porque eu ficava
paralisada, eu tinha terror, eu tinha pavor de cantar. Eu ficava no camarim pensando o seguinte: faltam 5 músicas para eu cantar. Ai meu Deus, agora faltam 3 músicas. Nossa, agora uma. Agora chegou o momento de eu cantar. Eu subia no palco, eu não sentia nem as pernas, eu não sei nem como eu chegava lá para poder cantar e como eu conseguia executar. E aí, por vezes, eu perdia a letra, dava um branco, me perdia na melodia, não conseguia realmente terminar a música. Então eu comecei a achar que aquilo não era para mim, que eu precisava de ter habilidades que eu não tinha naquele momento. Então, se você tem um dom que você não aprimora determinadas habilidades ou que você não aprimora aquela habilidade que você já nasceu com ela, você não dá conta de sustentar. Eu já estava na faculdade nesse momento que eu parei de cantar, que eu desisti de tudo, e uma professora me ajudou muito. Ela foi uma pessoa que me orientou, que me trouxe um pouco mais de autoestima, que me incentivou, que me mostrou caminhos para o desenvolvimento dessa minha habilidade de falar em público, de me interagir um pouco mais, ou de pelo menos dar conta de cantar, dar conta de estar no palco, que eu acho que nesse momento eu já vivia numa verdadeira fobia. E eu sou a prova de que comunicação e oratória são habilidades que podem ser aprendidas e aperfeiçoadas. E eu não adquiri essas competências na faculdade de comunicação social não, porque lá eu aprendi várias hard skills da comunicação, ou seja, competências técnicas, habilidades técnicas, que me ajudaram muito no meu desenvolvimento da comunicação. Mas as que mais fazem a diferença num processo de desenvolvimento onde existe toda essa questão emocional envolvida são as soft skills, ou seja, são as habilidades comportamentais, aquelas que você desenvolve num processo mais profundo de autoconhecimento, autodesenvolvimento. E foi isso que eu fiz. Aprofundei bastante nesses aspectos, busquei fazer uma autoavaliação, me conhecer, entender os meus processos internos, as crenças limitantes, todas as minhas debilidades, os meus pontos fortes, trabalhei minha autoestima, autoconfiança, fiz transformações comportamentais e finalmente trabalhei o meu mindset de forma positiva para que eu pudesse compreender, reprogramar todo o meu processo de crenças, da forma como eu me enxergava e a forma como eu escolhia ser daquele período para frente. E claro, utilizei técnicas como coaching, meditação, trabalhei de forma incisiva, muito treino, 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 treino e muita persistência. E depois de todo esse processo interno, eu fui fazer cursos, eu fui adquirir habilidades técnicas na área da oratória para poder aprender a desenvolver, aprender como me portar, aprender como falar, aprender como montar um slide. E tem vários aspectos que eu trabalhei de forma técnica. O meu nível de aprofundamento foi tão grande que eu comecei a expandir o meu conhecimento. Então eu dei cursos, palestras, treinamentos, atendimentos de coaching, mentoria para líderes, pessoas que queriam desenvolver suas carreiras, empreendedores, enfim. Por ter passado por todo esse processo de aprendizagem, desenvolvimento e experimentação, eu desenvolvi uma metodologia muito eficiente para melhorar a performance das pessoas que querem se desenvolver em comunicação e oratória, que querem fazer deste aspecto a mudança da sua vida, da sua carreira e de seus negócios. E quer saber algo que definiu e define todo o meu processo de desenvolvimento em comunicação e oratória? É que eu não paro de me aprimorar. Até hoje eu faço isso e vou fazendo a cada dia. Eu acho que eu nunca vou parar, porque eu amo o que eu faço. Quaisquer pessoas podem desenvolver as habilidades que quiserem. Sabe por quê? Porque nós temos um cérebro fantástico. O nosso cérebro é plástico e faz conexões neurais o tempo inteiro, facilitando os nossos aprendizados. Eu vou te explicar um pouquinho sobre isso. A neurociência cognitiva e comportamental, ou seja, as ciências da educação, do aprendizado e do comportamento, nos mostra que o tempo todo a gente recebe informações por meio das entradas sensoriais, como a forma como a gente pensa, como a gente fala, como a gente age, tem tudo a ver com todo esse conhecimento que chega e é transformado em hábitos e ações. Todo esse processamento é feito por meio dos neurônios e das sinapses. O cérebro humano possui mais de 86 milhões de neurônios e mais de 1 quadrilhão de sinapses que fazem com que todo esse processo de conexão neural aconteça. E as sensações?
As sensações são muito importantes em todo esse processo. Começa até por elas, são 22 entradas sensoriais que fazem com que os neurônios e as sinapses aconteçam. Mas que entradas são essas? Bom, além dos 5 sentidos, nós ainda temos mais 22. Quais são os 5 sentidos? Olfato, visão, audição, tato, paladar, enfim. O fato é que todo esse processo acontece dentro do seu cérebro e facilita com que você tenha um aprendizado cognitivo muito mais assertivo e que te ajude a desenvolver determinadas habilidades. Mas para desenvolver habilidades não depende somente do seu cérebro, não. Depende muito também da sua força de vontade, do hábito, na forma como você escolhe para desenvolver essas habilidades, todas essas entradas, como você usa todos os seus sentidos. Então você precisa aprender a estimular o seu aprendizado, buscar informações, buscar colocar em prática por meio das habilidades, colocar em prática todo o conhecimento recebido e ter atitudes para realmente dizer que você tem aquela competência desenvolvida. O que ocorre é que muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender os seus processos internos e entender quais habilidades ela precisa desenvolver para cada momento, para cada necessidade e demanda da sua vida, do seu dia a dia, do seu trabalho. Então, se você fizer o autoconhecimento, além de entender as aptidões que você tem, as capacidades já pré-definidas que você tem, você pode desenvolver outras e até a forma como você vai desenvolver essas habilidades tem a ver também com pré-conhecimento daquilo que você já tem pré-existente dentro de você. Então, o autoconhecimento é um processo importantíssimo, tanto no reconhecimento de aptidões, quanto no desenvolvimento de habilidades. E aí, inclusive, nas escolhas de como fazer esse aprendizado. Não existe uma pessoa mais inteligente ou mais habilitada que a outra. Existe aquilo que você dá conta de fazer e está dentro do seu processo de desenvolvimento e das suas escolhas. Cada pessoa desenvolve de uma forma, até mesmo porque ela já tem, como eu já falei antes, aptidões pré-existentes, desenvolvimentos que foram feitos ao longo da vida, ao longo da sua história, da sua cultura, diferente da outra pessoa e especialmente predisposição de aprendizado para aquela área ou não. Para passar por todo esse processo de desenvolvimento, você precisa de ter muito foco e muito entendimento dos seus processos internos. Um aspecto também que eu vejo que incomoda muito são as crenças limitantes. Tem algumas pessoas que se comparam demais com outras pessoas, que criam verdadeiras crenças dentro de si mesmas e acabam não dando conta de realizar ou de desenvolver determinadas habilidades porque acreditam que não são capazes de fazer isso. Então as crenças que você sustenta, sejam elas que vieram da infância, da adolescência ou da sua vida adulta, precisam ser trabalhadas, precisam ser ressignificadas para que você entenda exatamente quem você é, quais competências e habilidades você já tem desenvolvido e quais você deseja desenvolver. Como eu faço para desenvolver as habilidades na comunicação e oratória, Yolanda? Eu já dei muitas dicas aqui de como desenvolver habilidades, é basicamente o mesmo processo. Autoconhecimento, trabalho interno, flexibilidade, busca de informações, busca de aperfeiçoamento, treino constante. O autoconhecimento é primordial nesse processo. Você precisa se conhecer, entender em que ponto você está hoje, por que você não se comunica bem, quais os traumas ou as dificuldades que você tem, os medos, as crenças que te limitam e quais são os fatores que impactam negativamente em você para que você não consiga falar em público, tenha esse medo, esse travamento ou até dificuldade de expor suas ideias e a partir daí você monta um programa de desenvolvimento para você. Tudo começa de dentro para fora. Eu gosto sempre de falar, se você quer aprender a falar em público, não comece fazendo um curso não. Comece a entender os seus processos internos para que você se desenvolva internamente e a partir daí você busque técnicas lá fora. Então, para desenvolver a habilidade de falar em público é de dentro para fora. Então, desenvolver comunicação e oratório depende muito do seu interno, do seu autodesenvolvimento. Tá certo?
Bom, e para fechar com chave de ouro, o terceiro argumento. E dessa vez eu vou alinhar tudo que eu já falei aqui, toda a informação que eu já passei, para explicar de forma simples. Nem todo mundo que tem aptidão, predisposição, ou seja, dom para falar em público, nem todo mundo que tem habilidade de falar em público realmente é um grande orador. Mas por que, Yolanda? Como assim? Eu falo bem em qualquer lugar. Se eu tiver que falar num público de 1000 pessoas, eu falo. Se eu tiver que falar para uma plateia de 200 pessoas, eu vou falar. Como assim que eu não sou um grande orador? É que existe um aspecto muito importante que você precisa entender na oratória, na comunicação. Por isso que eu gosto de estudar tudo de lá do início, da sua origem, para entender todos os aspectos e chegar ao aprendizado final. Comunicação é a capacidade de transmitir uma ideia e fazer com que ela seja entendida. Só que nem todo mundo que fala bem entende esse processo comunicativo. E muito mais do que isso, nem todo mundo que fala em público tem um compromisso com a sua plateia. Todo grande comunicador e orador sabe que existem duas premissas primordiais na comunicação. Primeiro, comunicação é transmitir uma mensagem, é fazer com que o outro entenda e compreenda a sua mensagem. Segundo, é ter um compromisso com o seu público, é ter ali atendimento das expectativas do seu público, é conhecer o seu perfil. Vamos para a primeira premissa. Não adianta você comunicar o que você quer comunicar, da forma como você quer comunicar. Ninguém comunica aquilo que quer do jeito que quer. É verdade. Se você quer realmente se considerar um grande comunicador, precisa levar em consideração o perfil do seu público. Entender que é ele que escolhe, ele que traz as demandas dele com relação à forma como você vai se comunicar com ele. Então não é você que vai chegar e falar numa plateia do jeito que você quer. Precisa conhecer o seu público e saber a melhor forma de transmitir essa mensagem, porque senão essa mensagem não será entendida e compreendida da forma como você quer. Ele vai entender do jeito que ele conseguir compreender. E segunda premissa, que é o seguinte: você precisa conhecer o seu público a ponto de atender todas as suas expectativas, todas as suas demandas. Quando uma pessoa vai assistir uma palestra, quando ela participa de uma apresentação, de uma exposição de alguém, ela tem uma determinada expectativa e um objetivo com aquilo ali. Ela sai dali querendo colocar algo em prática, querendo fazer com que todo o conhecimento de alguma forma possa ser aproveitado. E se você fala o que quer, sem levar em consideração esta expectativa, especialmente o perfil do seu público, você não se comunica bem, você não tem comprometimento com o seu público e, portanto, você não pode ser considerado um grande comunicador e um grande orador. Sabe por quê? Porque o seu objetivo é divergente do seu público. Então, todo comunicador sabe que nem sempre falar bem significa saber falar em público, saber se comunicar. E para fechar com chave de ouro, eu quero dizer o seguinte: utilize os seus dons, aprenda habilidades, faça tudo com muito talento. Olha, Thomas Edison, inventor da lâmpada e de outros inventos, ele fala o seguinte, que talento é 1% inspiração e 99% transpiração. Ou seja, tem que trabalhar, tem que dar duro ali para poder desenvolver e aprimorar suas habilidades, mesmo que você nasça com algum dom. Então não adianta achar que você está tranquilo, que já tem uma habilidade nata, que você não precisa fazer nada. Pelo contrário, tem pessoas que elas conseguem se aprimorar de uma forma tão profunda que elas ultrapassam a performance daquela pessoa que tem um dom nato. Então é importante que você aprimore, que você aperfeiçoe sempre. E se você não tem aquela habilidade desenvolvida, trabalha duro para desenvolver também. Vou citar um outro Thomas aqui, que é o Thomas Jefferson, ex-presidente americano, que ele fala o seguinte: eu acredito na sorte. Quanto mais duro eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então não tem jeito. É aprofundar no seu autodesenvolvimento, é buscar aprimoramento constante.
E isso vai se tornando até um prazer. Não pense que você vai ter que realmente trabalhar duro, que vai ser muito difícil, muito complicado. A partir do momento que a gente começa a se desenvolver, isso vai ficando tão gostoso, isso vai fazendo tão parte do dia a dia, que a gente não sente mais nenhum peso. Sabe quando é que a gente sente um peso? Quando a gente fica o tempo inteiro se boicotando. Quando a gente fica o tempo inteiro achando que a gente não é capaz de desenvolver ou de fazer algo. Nesse momento você pode ter certeza que carrega um peso gigantesco no seu ombro. Mas quando você começa um processo de autodesenvolvimento, de desenvolvimento de habilidades, você vai ver como que você vai conseguir fazer isso com muita facilidade. Então a minha última mensagem para você é o seguinte: pare de se boicotar, vai desenvolver aquilo que você quer desenvolver, vá transformar os seus projetos em ação, vá desenvolver habilidades que você acha que não tem aprimoradas, dons, enfim, pare de se boicotar. Vá aprimorar suas competências, ver como vai desenvolver esses processos internos, como vai desenvolver seus projetos externos. Olha, não tem desculpa não. Se você não tem uma habilidade desenvolvida, não é difícil, não é complicado, você consegue. Mas, por favor, não se dê desculpa e pare de se boicotar. Você é muito capaz de fazer qualquer coisa que você quiser, basta você querer. Não tenha medo de reconhecer que você não consegue sozinho. Busque ajuda, busque aprimoramento, cursos, coach, mentoria, psicologia, fazer terapia, não importa. O que importa é que você vai buscar o seu desenvolvimento. Faça o seu autodesenvolvimento sim, mas busque profissionais competentes, pessoas que podem realmente te ajudar a se desenvolver. E olha, não tem limite para o desenvolvimento, o ser humano ele é ilimitado. Tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a focar no seu desenvolvimento profissional ou até mesmo pessoal em comunicação e oratória. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber as notificações. Eu espero você num próximo vídeo, tá? Até lá! Tchau, tchau!